Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Nós vamos começar agora a falar de ferragens, ou seja, armaduras, né, como normalmente se chama essa estrutura de ferro em construção civil, chama-se armadura. Então, esquecer aquele cavaleiro medieval, aquela roupa metálica. Armadura para a gente aqui vai ser uma estrutura de ferros de construção. Então, eu vou começar primeiro pelos exemplos assim, de como não fazer. Como não fazer, que é muito comum a gente ver isso, que não deve ser feito, que não deve ser feito, que não deve ser feito, no caso da montagem das vigas aéreas. Primeiro colocar a ferragem, isso não deve ser feito. Quer dizer, coloca-se a ferragem, ela fica suspensa lá, e depois você vai vestir a caixa. Essa ferragem. Isso é errado fazer. Aqui no caso, aquela armadura que estava suspensa já foi vestida pela caixa. Aí ela está apoiada. Essas gravatas aqui, elas não são indicadas. Essa forma aqui. Essa não é a forma correta. A forma correta é fixar por cima. Né, por cima da caixaria. Tá? Porque é fácil imaginar que a tábua lateral está pregada no fundo, então não tem como isso, né, não vai esmagar aquele fundo de madeira. Então não tem sentido colocar essa gravata aí. Você vê que ela está amarrada com arame aqui. Na verdade, tudo isso é desperdício de material. Depois, essa viga aqui, ela tem a mesma largura. Ela tem a altura da largura da tábua, que a tábua tem 30 centímetros. Então é uma viga simples, não tem nenhuma preocupação com relação a ela abrir na hora de concretar. Né? Se fizer o mínimo necessário, não precisa ter todo esse trabalho aqui. Né? Eu não sei, eu não medi aqui, mas dá a impressão que esse espaçamento também não sei nem se está de acordo com a norma. Né? Talvez até esteja longe. Né? Então, na parte de cima não tem nenhum travamento, né? Quer dizer, só tem arame ali que está amarrado. E esse seria um dos problemas a ser verificado, né? Bom, deve ter outros aí também, né? Por exemplo, isso aqui já demonstra um erro que vai ser feito lá na execução da laje. Porque essa ferragem ela está bem mais alta do que a caixa. Então, a ideia aqui de quem fez, né, é entrar com as treliças da laje dentro dessa armadura, né, e concretar tudo ao mesmo tempo. Né? Quando ele concretar a laje, ele vai concretar a viga também. Essa é a intenção dele. Aqui é um outro ponto da mesma obra. Pode ver que é uma coisa horrível isso aí, esse monte de ferro pendurado aqui, amarrado lá na ferragem dos pilares, né? É como não fazer, né? Isso é totalmente errado. Né? Primeiro monta-se a caixaria, né? Faz a fixação, faz o nivelamento, faz o travamento, depois você coloca a ferragem dentro da caixaria e aí você faz a fixação das gravatas pelo lado de cima, fixando as duas faces laterais. Essa é a forma correto. Esse é o procedimento correto de montar essas estruturas. Também a gente percebe que houve um desperdício de material, né, no caso de ferros, né, porque uma viga dessa que tem 30 centímetros de altura, ela não precisa ter esse ferro aqui na metade da altura.
Isso aqui é usado quando você tem uma viga superior a 60 centímetros de altura. Então aí é obrigatório ter essa peça, chamada de ferro de costela. Então, se ela tiver menos que 60 centímetros, não precisa. Aí você fala, poxa, mas o que tem, né? Um ferrinho a mais, né? Só que um ferrinho que, se você considerar aqui a quantidade de vigas que foi feita, né? E o ferro não é barato, o ferro é caro. Então é um dinheiro jogado fora, é desnecessário. É o tipo da coisa que se você não fizer, não acontece nada. Né? Ou seja, é um uso desnecessário. Está desperdiçando o material. Você pode até usar esse ferro em outro lugar, mas não aí. Isso aqui parece uma armadura comprada pronta, alguma coisa assim. A única, assim, o lado, quer dizer, o lado positivo, a base são 3 barras de ferro, aí é correto. A base da viga tem que ter uma quantidade maior de ferros. Se ela quebrar, se ela selar, é sempre na base onde que ela vai ser mais solicitada. Então, na base é que nós temos que ter mais ferragem. Agora, na parte de cima, aqui na parte superior, não precisa ser um ferro que tenha a mesma bitola da parte inferior. Pode ser um ferro mais fino. Geralmente, a gente usa o ferro do próprio estribo, né? O estribo é um ferro mais fino, 4 milímetros, 6 milímetros, que é para poder dobrar. Então, esse ferro pode ser usado na parte superior, porque isso aqui, a função desse ferro é só para manter a distância entre um estribo e outro, manter o espaçamento. Então você tem que amarrar na parte superior. Então é um ferro que não vai ter uma função estrutural. Outra coisa que eu vejo também que eu acho que é deficiente aqui é a distância desses estribos, que é muito grande. Isso aqui também tem, quando você faz um dimensionamento, tem uma regra básica. Essa distância ela é proporcional à bitola do ferro que você vai usar. Então, se você usa um ferro fino, ele tem que ficar mais próximo um do outro, certo? Se você usa um ferro mais grosso, ele fica um pouco mais longe. Mas tudo isso é escolhido numa tabela. Uma tabela onde você tem o diâmetro das barras, certo? E aí você escolhe o diâmetro que você vai usar e o espaçamento que você precisa. O espaçamento adequado para aquele diâmetro da barra. Então, tudo isso aqui é improviso. É a impressão que foi improvisado. Aqui também é um outro exemplo, só que em outra obra. Também é o mesmo esquema. Então, pendurou lá a ferragem para depois montar a caixaria. Só que nesse caso a obra ficou parada, não foi para frente. Então, esse ferro dobrado aqui, atualmente nem se usa mais, é chamado de ferro de cavalete. Então, isso aqui dá muita mão de obra para fazer isso. Você colocar, por exemplo, o ferro ele reto na parte superior, já tem o mesmo efeito. Então, por exemplo, se tem 3 barras embaixo, então você coloca 3 barras em cima. Aí ela pode ser reta, é só amarrado uma na outra aqui. Então você aumenta, isso é para evitar a trinca, né, da peça na parte superior, no pilar aqui. Porque no centro da viga é fácil imaginar que se ela embarrigar, ela vai quebrar bem no centro, no meio do vão, na base. Por isso que nós colocamos mais ferros na parte inferior da viga e aumentamos o recobrimento, que é no mínimo 3 centímetros, para evitar que ela trinque ali no centro do vão. Agora, sobre o apoio, que é o pilar, isso pode acontecer ao contrário. Então, ela pode trincar na parte superior. Então, aqui nós colocamos uma quantidade maior de ferros para evitar isso. Pode ver que ali já tem até ali umas trepadeiras, né? Já serviu até para sustentar umas trepadeiras. Então, a obra já está abandonada mesmo, parou aí.
Então, cada caso é um caso, e você precisa analisar, porque se tiver um estado avançado de deteriorização, não tem como, você tem que refazer isso. Porque com o tempo a ferragem ela vai sendo atacada, ela vai ficando oxidada. E é claro que demora, tá? Não é assim de um mês para o outro. Tem que ficar vários anos ali, depende muito do lugar. Porque no litoral, por exemplo, não dura nem 6 meses. Se a ferragem ficar exposta, 6 meses ela dissolve. Você pega nela, ela quebra. Agora, aqui na nossa região, no Planalto, ela dura mais, porque não tem aquela, digamos, a maresia, né, que tem no litoral. Né, a maresia. Aqui nós não temos a maresia. Então ela dura um pouco mais. Agora, lá no litoral é costume também, quando vai dar continuidade, fazer um recobrimento de argamassa, por exemplo, na ferragem, para que não haja problema de oxidação. Ou então tem gente que costuma passar alguma tinta betuminosa, né, para dar uma proteção. Aí depois tem que ter o cuidado que na hora que for usar tem que raspar essa tinta, porque senão você vai perder a aderência com o concreto. Mas dá para utilizar essa ferragem depois de um bom tempo aí que ficar parada a obra. Tá? Mas tem que tomar os cuidados necessários. A armadura, né? Vamos completar agora esse tema de hoje. A armadura complementam as estruturas de concreto, dando-lhes flexibilidade e sustentação. Bom, o que nós temos que saber assim, com relação à armadura de modo geral, pensando na quantificação? Né? Para que servem essas armaduras, ferragem? Então, como o nome já diz, concreto armado, a união do concreto mais o ferro. Só o concreto não resolve. Tá? Então, se eu fizer vigas e pilares só de concreto, eu não vou ter a resistência necessária, ele não vai resistir, ele pode resistir até certo ponto, mas a estrutura vai ruir, né, vai desabar. Então, nós usamos o ferro também para auxiliar. O concreto ele resiste bem a esforço de compressão, que é justamente o fato de comprimir, mas ele não resiste bem à flexão e nem à tração. Então, esses fenômenos físicos são decorrentes da força-peso. A flexão é fácil imaginar, é algo flexível. E a tração é um fenômeno que tende a esticar a peça. Então, quem vai anular esse esforço são as barras metálicas, o ferro de construção. Então, os esforços de tração e flexão, o ferro é que vai resolver essa questão. O ferro ele tem que ser posicionado na peça de concreto, justamente naquela posição exata onde aquela peça vai ser mais submetida. Então, é fácil imaginar que, no caso de estrutura de fundação, no caso de pilares ou viga, quer dizer, uma ferragem genérica, ela não é adequada. Ela não deve surtir efeito necessário. Ela pode resolver em alguns casos, como acontece muito em obras de pequeno porte, residenciais, porque são pequenas cargas. Tá? Então, às vezes, ela resolve. Você compra uma ferragem genérica aí nos depósitos e você usa aquilo como broca, enfia dentro da perfuração, é concreta, é uma broca, né? Depois você põe dentro da caixa do pilar, é um pilar. Você põe dentro da caixa da viga, é uma viga. Mas, assim, tecnicamente falando, não é assim que funciona. Tá? Isso não deve ser feito. Tá? Então, por exemplo, com relação à produção das barras, né, que é uma produção que é controlada tecnologicamente, passa por ensaios. Então, por exemplo, você tem lá um lote de barra, eles pegam uns pedaços, 2,2 metros na parte central da barra, não é na extremidade, leva para um laboratório e coloca numa máquina que vai tracionar a barra, né? Vai esticar até ela se romper.
E aí você tem lá uns aparelhos que vão medir justamente essa carga que rompeu a barra. Se estiver dentro dos padrões, não, aquele lote é liberado. Se não suportar aquela carga mínima, todo esse lote vai ser descartado, vai ser reutilizado, né? Não serve para a construção civil. Então, antes da concretagem, as barras têm que estar limpas, sem gordura, sem graxas, nada, né? O aço de construção, ele é classificado, ele é identificado, né, pela sigla CA50, CA60. Vamos entender o que significa isso. Esse número 50 representa a quantidade de quilos por milímetro quadrado que a barra deve suportar. Então, o aço CA50 resiste 50 quilos por milímetro quadrado. Então, uma barra de 10 milímetros, se você calcular a área, né? A área total em milímetros, multiplica por 50 quilos, você sabe quantas toneladas aquela barra resiste, né? O CA60 é 60 quilos por milímetro quadrado. E aí também tem a questão da classificação das letras A e B. O que significa isso? O aço de classe B, que é o mais comum, que é mais barato, digamos assim, né? Quando você coloca lá na máquina para esticar, né? Para verificar a tensão que ele resiste, né? A tração que ele resiste, o de classe B, quando chega numa determinada carga, X toneladas, ele estoura, certo? Ele se rompe. O aço de classe A, quando ele é colocado lá na máquina para tracionar, quando chega naquela carga limite, ele continua esticando, como se fosse de borracha. Isso se chama patamar de escoamento. Então o aço vai esticando, vai escoando. E aí depois ele se rompe. Então é um aço que tem mais segurança, né? Então ele é usado em obras onde se exige uma resistência maior, né? Isso é chamado de coeficiente de segurança, né? Então onde é necessário ter um coeficiente de segurança maior, então se usa o aço de classe A. Ou seja, digamos que ele é muito mais seguro, né? Se tiver algum cálculo errado, a estrutura for mal executada, ele suporta uma carga maior. Então é isso. Agora, como que eles são vendidos comercialmente? São vendidos em barras de milímetros, com diâmetro em milímetros. E aí você tem as barras mais finas, de 3,4 até 6,3, que são usadas para os estribos, que são as barras dobradas, geralmente formando quadrados, né, muito usada em pilares, ou retangulares, que é usada em vigas. As barras mais grossas, de 8 milímetros em diante, né, isso pode subir, por exemplo, 10, 12,5, 19, 25 milímetros, né, que seria uma polegada. Elas são usadas como as barras longitudinais, vão servir para formar o corpo da armadura. Então, a montagem da ferragem, essa montagem ela tem que ser fixada com arame recosido, então ser amarrado. E no caso de armaduras feitas por empresas especializadas, as barras são soldadas, é uma solda especial. Então, isso é para agilizar mais a produção. As peças são soldadas. Então, quando se monta na própria obra, a gente amarra com arame recosido para montar essa estrutura. Então, o formato da estrutura de ferros, no caso de lajes, é em forma de grelha ou grade. No caso de vigas ou pilares em forma de paralelepípedo, e sapatas em forma de gaiola. É como se fosse uma gaiola, né? Uma gaiola totalmente fechada. Essas ferramentas básicas aqui
que são ferramentas comuns, alicate, serra de cortar ferro, a trena, o metro. Tá? O que pode ser mais difícil de você conseguir é a bancada de pinos, que é uma bancada própria para dobrar o ferro, mas também você pode fazer isso usando pregos, né? Aqueles pregos usados em batente, aqueles mais grossos. Pode fixar isso em vigas de madeira, numa bancada. Você consegue dobrar os estribos facilmente. O ideal é ter uma chave de virar ferro, que também facilita muito, porque é uma peça que tem um cabo bastante longo, aí você faz menos força para poder virar. As barras mais grossas, por exemplo, são mais difíceis. Então é importante ter essa chave de virar ou de dobrar ferro. Então aqui tem um exemplo da bancada de pinos, que no caso aqui, ela é padronizada, e você tem que marcar na madeira a dimensão do estribo. É muito importante porque isso é comum, às vezes, você medir na hora que você dobrar o estribo, ele acaba ficando maior, né? Porque às vezes ele tem a curva do ferro, às vezes você tem que descontar isso. Ele não faz um ângulo reto, né? Às vezes ele fica redondo, muitas vezes ele fica maior do que é necessário. Aí na hora de colocar dentro da caixa, ela fica muito justa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então é sempre bom dobrar e ver se está de acordo, ajustar as medidas ali para dobrar o restante. Tá. Isso aqui também é importante, convém a gente lembrar, assim, como você vai precisar montar peças muito longas, armaduras de vigas, por exemplo, aquelas vigas contínuas, precisar emendar as barras. Então é bom observar isso. Ó. Essa emenda ela tem que transpassar no mínimo 50 centímetros, uma barra na outra, né? Aí você amarra com arame recosido. Lembrando também que essa distância depende da bitola. Normalmente se deixando 50 centímetros já é suficiente. E entre uma emenda e a outra tem que ter pelo menos 4 metros. Tá? Isso é para evitar ficar emendando aquele monte de ponta de ferro, aqueles pedaços de 1 metro, 2 metros. Não pode fazer isso. Então, entre uma emenda e outra, 4 metros no mínimo. Tá? Isso também é uma norma técnica. Na verdade, você tem 3 possibilidades de usar a ferragem na edificação. A primeira delas é você montar tudo. Você compra as barras, dobra os estribos, monta as armaduras, né, a própria obra. A segunda possibilidade é você comprar a armadura pronta, já montada, com estribo, com as barras. Aí é a tal da ferragem genérica, né? E tem, por exemplo, a Gerdau também tem. A Gerdau é uma empresa conhecida no ramo, antiga já, de nome. Ela produz essas armaduras prontas, os estribos são soldados, né? Aqui tem uma tabela que mostra como você pode encontrar essas armaduras prontas. Então aqui você tem a dimensão, por exemplo, 7 por 17, 7 por 27. Aqui a medida menor é a largura, a medida maior é a altura da peça. Aqui você tem a bitola dos ferros, o diâmetro dos ferros, e a bitola dos estribos, né? O estribo é mais fino. A outra possibilidade de você comprar a peça pronta, né, seria... Nesse caso aqui, você vai comprar só os estribos já dobrados e já fixados, e aí você vai montar a armadura, né, colocando as barras longitudinais. É mais simples, porque o mais demorado é dobrar o estribo, então se você compra ele pronto, é mais fácil montar a ferragem. E aí você tem uma série você tem mais opções na escolha, para montar essa armadura.
você tem estribos aqui com diversas dimensões, né? Largura, altura. E, por exemplo, 12, né? Seria 12 por 27. 12 de largura por 27 de altura, caso fosse fazer uma viga. E o estribo é de 4,2 milímetros. Então, eu vou calcular, preciso de 500 estribos. Então, compro isso pronto e aí vou montando lá, muito mais rápido, a montar essa ferragem. Tem também ferragem para sapatas de concreto armado nesta modalidade. Você compra pronto, formando uns retângulos, aí é uma barra mais grossa, formando os retângulos, e aí você vai entrelaçar esses retângulos para formar essa gaiola. Também é um método mais simples, né, de resolver essa questão aí. Então, aqui uma outra tabela onde mostra a malha POP, que também é produzida pela Gerdau, que é uma estrutura em forma de grelha, que é indicada para lajes em geral, laje maciça, laje pré-fabricada, né? Antes de você monta a laje e coloca essa tela, né, por cima, e aí concreta a capa da laje. Então, ela é vendida em rolo, a tela mais fina é vendida em rolo, se me falha a memória, parece que é 2 metros de largura, uma coisa assim, 1,5 metro, 2 metros. E aquelas que têm um diâmetro maior é vendido em placas de 2 por 3 metros, aqui ó, 2 por 3 metros. E aí você tem, por exemplo, se você precisar de, digamos, um local que vai ter um peso médio, passa-carro, garagem, por exemplo. Então, você tem uma malha de 15 por 15 centímetros, quer dizer, a malha, o vão é menor, e a bitola do ferro é 3,4 milímetros, e o peso é 6 quilos, não é cada placa, cada painel. Então, essa é uma tabela também útil, que é indicada aqui para lajes em geral, ou piso, contrapiso. Pode ser o piso interno, né, da residência, você tem que fazer um contrapiso, né, de concreto, com ferro. Então, você pode usar uma malha dessa aqui, ó, leve, de 20 por 20 centímetros, ferro 3,4, tá? Então, é um painel de 2 por 3 metros. Então, você vai montar esse painel, só que ele não pode ficar de topo, ele tem que fazer um chamado remonte, ele tem que cobrir a lateral da placa pelo menos 20 centímetros. Tá? Pelo menos 20 centímetros. É o remonte, tem que remontar. Então, você tem lá 100 metros quadrados, por exemplo, de contrapiso. Então, você tem que calcular quantas placas você precisa, considerando já que você vai perder 20 centímetros de cada lado. E vai remontar. Tem que cruzar uma peça na outra. Aí depois você vai concretar. Então, aqui temos uma armadura ideal para vigas, né? Uma ferragem ideal para vigas. Ou seja, nós temos uma quantidade maior de barras na base, já vimos por quê. Porque, claro, que se ela romper, se ela trincar, rachar, vai ser na base e no centro do vão. Então, aqui é que tem que ter mais ferros. E na parte superior, um ferro na mesma bitola, mesmo diâmetro do estribo. Né? O estribo aqui, eu acho que é 4 milímetros, uma coisa assim. Então, esse ferro aqui é o chamado porta-estribos. A função dele é manter o espaçamento entre os estribos, a distância entre os estribos. Tá? Então, essa armadura aqui, vamos ver de outro ângulo. Essa armadura aqui, ela serviu para um vão de 4,5 metros, quase 5 metros, né? Essa armadura aqui. Tá? E a altura total da caixa seria 30 centímetros, né? Praticamente. Então, quer dizer,
A altura da armadura tem que ser menos. Você tem que descontar 3 centímetros embaixo, na base, mais 1,5 centímetro em cima. Então, total, 4,5 centímetros. Ela tem que ficar menor do que a caixa. Tá? Embaixo é importante que fique 3 centímetros, que é o recobrimento de concreto, especificado por norma. A armadura é ideal para brocas. Então, a broca não é aquela armadura pronta lá, genérica. Por quê? Na verdade, a broca nem precisaria ter ferragem, por incrível que pareça. Se a gente lembrar qual é a função da ferragem, como já falamos, a ferragem serve para tração, para flexão. E tem um outro efeito também, que a ferragem pode anular, chamado de flambagem. Né? O que é flambagem? Imagina uma haste de madeira fina, bambu, por exemplo, e você comprime essa haste, né? Comprime. Então, claro, dependendo do esforço que você faz, o que vai acontecer? Ela vai arquear, vai se tornar um arco. Isso é chamado de flambagem. Você pegar um cabo de vassoura, você não consegue. Porque o cabo de vassoura ele tem um diâmetro maior. Se for uma vareta essa usada, né, em pipa, né, aí é fácil você dobrar aquilo. Então, é fácil imaginar que um pilar de concreto ele sofre o mesmo esforço. Então, ele está recebendo carga ali de vários andares, de vigas. Ele pode chegar até centenas de toneladas. Depende da edificação. Então, a função da ferragem que vai dentro do pilar é evitar que ele se torne um arco, que ele vá arquear. Ou seja, a ferragem vai anular essa chamada flambagem. No caso da broca, que é uma peça de concreto que vai dentro do solo, é embutida no solo, você faz a perfuração, enche de concreto. Eu pergunto, aquilo em algum momento vai arquear, vai dobrar? Não vai nunca, nunca. Porque o solo não deixa, não tem como, o solo não vai deixar nunca. Então, para que você vai colocar uma ferragem? Você faz uma perfuração de 5 metros e enche aquilo de ferro. Né? Às vezes põe 4 ferros. Se usar uma armadura pronta, às vezes ela é até muito justa, tem que forçar para poder entrar, tudo errado, né? Tudo errado. Então, a ferragem ela tem que ser menor do que a forma, no caso, menor do que a perfuração. E ela não precisa ter tanto ferro assim, porque a função da ferragem é apenas fazer uma ligação com a estrutura de fundação, que pode ser um bloco de concreto, que vai unir a viga baldrame, não é isso? Com a broca e servir de base para o pilar. Então, nessa união que você tem que ter a quantidade de ferros maior. Então, muitas vezes se usa a armadura na profundidade total. É o tipo de coisa que se você não fizer não vai acontecer nada, né? Porque você tem ali esforços verticais, né? A carga é toda vertical. Então, o concreto ele resiste muito à compressão, né? Comprimir. E aí, como você tem as cargas totalmente verticalizadas, a ferragem fica desnecessária. Ah, mas eu quero dormir tranquilo, eu não vou fazer uma broca sem ferro. Tudo bem, coloca, mas não precisa ser em toda a extensão. Você pode ter ali. Se você tem, por exemplo, uma perfuração de 3 metros, né, a ferragem ela pode ter 1,5 metro, por exemplo. Ela pode ficar 1 metro embutida no solo, na broca, e esse meio metro ela vai fazer a ligação com o bloco de fundação. Bloco. Pode ver que eu não estou falando em sapata, hein? Estou falando em bloco. Bloco, quando você fala bloco, é 50 por 50. Esse bloco é para unir a viga baldrame com a broca, servir de base para o pilar. Quando você começa a colocar 1 metro por 1 metro nesse bloco, ele já virou uma sapata. Você não precisa fazer a broca. Esse bloco, que é uma sapata, já é uma estrutura de fundação.
ela já é suficiente para suportar o peso da edificação. Não precisa fazer a broca. Tá? Então, o bloco é para enrijecer esse nó, mas ele pode ser feito uma forma de 50 por 50, não mais que isso. Né? Faz uma caixa, você vai usar a tábua de 30, vai ter 30 de altura. Caixa de 50 por 50 centímetros. Essa armadura, ela tem que ter no máximo 40 por 40 centímetros. Porque o recobrimento, no caso de fundações, é 5 centímetros de cada lado. 5 nas laterais, 5 embaixo, 5 em cima. Então, quer dizer, ela vai ficar no 40 por 40. É isso. Esse é o bloco de coroamento, no caso, se usar uma broca, né, como estrutura de fundação. Tá? Então, a armadura de fundação, né, chamada de broca, pode ser 3 ferros. Né? 3 ferros é o suficiente. Ferro de 10 milímetros. E como, no caso, essa daqui foi montada fora, né, por uma empresa especializada, eles têm uma máquina lá que faz um estribo em forma de espiral, né, que é mais prático, né, para acelerar a produção. Mas se você fizer isso na obra, pode ser um estribo triangular, por exemplo, né, para unir as 3 barras. Já que o circular é mais difícil fazer, faz um estribo triangular. 3 barras são suficientes. No caso de brocas, né? Estrutura de fundação. Aqui temos um pilar convencional, o pilar tem que ter no mínimo 4 barras. Tá? Os pilares, eles não requerem muita atenção, porque eles resistem muita carga. Né? Para você ter uma ideia, fazendo uma conta simples, um pilar, né, considerado a área mínima do pilar é 400 centímetros quadrados, ou seja, 20 por 20. Né? 20 por 20 é a área mínima do pilar. Atualmente até eles diminuíram um pouco essa área, devido à qualidade dos materiais, do cimento, do ferro. Vamos considerar aí pela regra antiga, que é 20 por 20, são 400 centímetros quadrados. Né? Se você usar um concreto convencional, concreto usinado, de 20 MPa, 20 megapascal, significa que cada centímetro quadrado daquela peça, depois de curada, tem que resistir 200 quilos. Então, se você fizer uma conta simples, vou fazer aqui uma conta simples, 400 centímetros quadrados vezes 200 quilos. São 80 toneladas, 80 mil quilos, ó, 80 toneladas. Um pilar de 20 por 20, 80 toneladas, é muita carga. Então, quer dizer, os pilares, eles resistem muita carga. O que é preocupante são as vigas. As vigas é que são realmente mais preocupantes, né? Porque a viga já é uma peça colocada na horizontal, muda totalmente. Então, no caso da flexão, você tem a flexão, a tração, você tem o cisalhamento. Né? O cisalhamento é o esmagamento da viga. Então, o peso que você coloca sobre a viga, quando ela está estática, estabilizada, então, esse cisalhamento tende a esmagar. Então, por isso que nós colocamos o estribo na vertical. A função do estribo é anular o esforço de esmagamento da viga. No caso aqui do pilar, né, a função do estribo é evitar a flambagem, aquele efeito de arquear a peça.